Graça e paz, povo abençoado de Deus, estamos mais uma vez com o programa Palavras de Fé, estamos no ar e felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor, felizes porque o Senhor tem nos mantido vivo para glorificar o nome dEle, para falar das coisas do Senhor e tenho certeza que vai ser um tempo edificante, vai ser um tempo precioso para as nossas vidas, amém? Hoje quero falar um pouco sobre um Salmo, o Salmo de número 1, quero que você, se tem a sua Bíblia, puder nos acompanhar. E vou ler só 3 versículos, vou ser bem breve hoje em nome de Jesus, amém? Que nos diz, Salmos número 1, versículo de número 1, que diz assim, ó, Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prosperará em tudo que fizer. Maravilha de Deus. Quero comentar um pouco sobre esses 3 versículos. O salmista começa esse primeiro salmo de 150 salmos, dividido, lógico, em vários autores, mas esse salmo de número 1, ele começa confrontando o leitor com um método de felicidade. E ele começa dizendo, você que quer ter uma vida feliz, como faço isso? Como fazer? Como termos uma vida feliz? E ele começa dando 3 regras do que nós não devemos fazer. E ele diz assim, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. O salmista deixa essas 3 regras daquilo que nós não devemos fazer para que nos tornamos felizes no Senhor. A primeira é não seguir o conselho dos ímpios. Aqui a palavra ímpio no hebraico significa racha. E o seu significado é perverso, criminoso, que pecou contra Deus e contra os homens. Muitas vezes nós buscamos o conselho de pecadores, pessoas que estão longe de Deus. Muitas vezes nós buscamos o conselho, não que há alguém perfeito, não, longe de mim falar algo desse sentido, mas muitas vezes nós buscamos o conselho de pessoas que não estão vivendo nos princípios do Senhor. E eu quero deixar uma coisa muito clara com esse texto, porque a vontade de Deus, todavia, vai prevalecer. Então, nós costumamos sofrer antes do tempo, costumamos gerar dentro de nós uma tristeza antes das consequências que estão por vir. Então, não adianta de nada nós ficarmos buscando conselhos e conversas que não vão nos resolver a nossa situação. Porque a grande maioria das vezes, o único que pode resolver a nossa situação é o Senhor. Olha o que diz em Provérbios 19, versículo 20 e 21. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Você entende o que eu estou dizendo? O propósito do Senhor vai prevalecer na nossa vida. Então, não adianta nós estarmos buscando tanto conhecimento, tanta a sabedoria e fazer tantos planos e buscar tanto o conselho de pessoas para resolver a nossa vida, porque nós vamos estar remando contra o propósito do Senhor. O que nós temos que entender é procurar o conselho do Senhor, é procurar entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, para que nós não venhamos ficar nadando contra a correnteza, para que a gente não venha ficar nos cansando, nadando e não saindo do lugar. Por quê? Porque não vamos avançar se não estivermos debaixo do conselho do Senhor, debaixo do conselho do Espírito Santo. A segunda regra que o salmista nos deixa é não nos deter no caminho dos pecadores. Muitas pessoas usam esse texto para basear que os cristãos em si não devem frequentar lugares com pessoas que não sejam cristãos.
pessoas que não seguem os mesmos princípios de uma religião. Isso é balela, querido, isso é papo furado. Perceba que o salmista aqui, a palavra que ele está dizendo é: não se detenha, não fique no ambiente onde há muita aglomeração nesse sentido que as pessoas estão se movendo, porque nós podemos sim frequentar esses ambientes, nós podemos sim permanecer por um certo tempo nesses ambientes para ser luz em meio à escuridão para essas pessoas. O próprio Jesus frequentava que lugar? O próprio Jesus não frequentava somente a sinagoga religiosa, não. O próprio Jesus frequentava ambientes com prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, pessoas que estavam vivendo numa vida longe dele. Quando nós vivemos longe do Senhor, automaticamente nós vamos nos aproximar mais do pecado, das coisas que desagradam ao Senhor. Porque é muito provável que nós frequentando muito esses ambientes, nós vamos acabar nos tornando como elas, vamos acabar nos, digamos assim, sendo influenciado por essas pessoas. O lugar que nós temos que andar é em todas as partes, manifestando aquilo que carregamos, manifestando a luz do Senhor naquele lugar para aquelas pessoas. Porque como crerão se não tem quem pregue? Como elas conhecerão a Cristo se não tem quem dê um testemunho de Cristo? O nosso papel, a nossa obrigação é tornar Cristo conhecido. E tem um monte de gente tornando Cristo conhecido através de um ensino, de uma palavra como essa que eu estou dando. Mas a melhor maneira e a mais eficaz de você conhecer Cristo e nós tornarmos Cristo conhecido é através da minha vida vivida. É através da maneira que eu vivo, do meu cotidiano, no meu trabalho, na minha casa, perante a minha comunidade, perante a sociedade como um todo. Que tipo de pessoa eu tenho sido? Será que eu tenho resplandecido o Cristo que habita em mim, que eu digo que habita em mim? Essa é a grande questão dos nossos dias. Manifestar a presença de Deus, para que as pessoas venham conhecer Ele literalmente, através de nós, através das nossas ações. A terceira regra que o salmista vai nos deixar não se junte à roda dos escarnecedores ou zombadores. Mais uma vez, o salmista não está nos proibindo de ir até essas pessoas e ser luz na vida delas, não, mas sim em permanecer, em se juntar, em habitar com essas pessoas. Porque, pelo mesmo motivo da segunda regra, nós vamos acabar sendo influenciados. E outra, quem é que vai suportar muito tempo ficar perto de uma pessoa zombadora? O que é zombador? O que é uma pessoa escarnecedora? A palavra zombador no hebraico, perdoa a minha pronúncia, mas eu sou péssimo com pronúncias, amém? Luftis, acho que é por aí. Mas o que significa ela é aquela pessoa que despreza, aquela pessoa de falar arrogante. O zombador é aquele que ridiculariza o seu próximo. E aí como nós vamos habitar, permanecer próximo a uma pessoa nesse tipo, dessa maneira? O nosso papel é resplandecer a mansidão e a humildade de Cristo quando encontramos essas pessoas, mas não permanecer nesse sentido, porque ninguém vai suportar. Você já ficou perto de alguém pessimista, alguém que vive reclamando, alguém que vive falando coisas horríveis, zombando das pessoas, ou perto de alguma pessoa arrogante que pensa que é o dono da verdade? Você já permaneceu perto? Com certeza você conhece alguém. Essa pessoa mesmo que você pensou aí no teu coração, na tua mente, essa pessoa que você lembrou agora. Pois é, você não aguenta ficar muito tempo próximo a ela. Por quê? Porque aquilo vai começar a te fazer mal, aquilo vai começar a te entristecer, você vai se contaminar com aquilo. Então nós devemos sim ir até essas pessoas e resplandecer o Cristo que habita em nós, mas não permanecer por muito tempo próximo a elas. Amém, queridos? Vamos para o versículo 2, deixa eu tomar uma aguinha. Aí aqui no versículo 2, o salmista vai falar, pelo contrário do quê? Do que nós acabamos de falar do versículo 1, aquele que não pratica. Pelo contrário,
tem prazer na lei do Senhor. O salmista está dizendo justamente isso, que ao contrário do que nós acabamos de ler das atitudes do versículo 1, o bom mesmo é ter prazer na lei do Senhor, ter prazer, ter alegria na lei do Senhor. E quando nós vamos achar, ou não é a palavra certa achar, mas como nós vamos discernir que estamos tendo prazer na lei do Senhor? Quando nós temos prazer na leitura da palavra, quando nós temos prazer em chegar em casa e nos deleitar nas escrituras do Senhor, nos mandamentos do Senhor, quando nós nos alegramos não somente em ler a palavra de Deus, mas quando nós nos alegramos em viver as leis do Senhor. Exatamente, ter prazer na lei do Senhor é isso. Porque ser cristão, querida, ao contrário do que muita gente fala, nós não somos proibidos de nada. Não. Ah, vocês não são proibidos? Não. A gente pode beber, a gente pode fumar, pode fazer o que quiser. Exatamente. Só que a diferença é que a gente não faz por quê? Por causa da presença do Pai. Porque nós temos prazer no Senhor, nós temos prazer na lei do Senhor, nós temos prazer em negar a nossa vontade carnal, em negar aquilo que sacia, que alegra a nossa carne, para viver uma alegria no Espírito, para viver uma alegria na presença de Deus, para viver um prazer em obedecer às leis do Senhor, para viver o prazer de estar com o Senhor. Então, por isso que a maioria dos cristãos, os cristãos verdadeiros, querido, você vai encontrar ele vai dizer, não, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquele outro, porque ele se priva muitas vezes até da companhia da própria família, dos próprios amigos. Muitas vezes nós, os cristãos que são apaixonados por Cristo, nos privamos muitas vezes de um lazer, não que isso seja proibido, pelo contrário, nós devemos sim participar desses momentos maravilhosos com a nossa família, os nossos amigos, mas muitas vezes nós abrimos mão disso para estar mais com o Senhor. Isso é ter prazer na lei do Senhor, isso é ter alegria no Senhor, e espero que você encontre esse lugar, que você se apaixone tanto por Cristo, que você queira estar com Ele em todo o tempo, queira estar com Ele não somente em um momento de oração, mas em todo o tempo da tua vida, no teu trabalho, nas tuas saídas, no teu lazer, em todos os momentos da tua vida você tem que carregar, porque não existe distinção em uma vida natural e sobrenatural. Não, nós somos feitos à imagem do Criador Jesus Cristo, nós somos feitos à imagem dele, então nós temos que carregar esse prazer de estar no Senhor o tempo inteiro. Amém, querido? E aí o salmista vai continuar declarando, e nela, na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Aquele que tem prazer na lei do Senhor vai meditar nela de dia e de noite, ao longo da sua vida, não importando o lugar que nós estivermos, a lei do Senhor, a palavra do Senhor estará em sua mente, em seu coração, em sua carne, em seu espírito. Portanto, quando meditamos na palavra em todo o tempo, as nossas ações vão resplandecer o Cristo da palavra. E aí cada decisão que a gente vai tomar, cada decisão, cada atitude que a gente vai ter, o que vai acontecer? A meditação da palavra, da lei do Senhor, o Espírito Santo vai trazer a sua memória. E aí cada atitude que você tiver vai resplandecer a lei do Senhor. Cada oportunidade que você tiver, que o mundo vai te oferecer, para dar um pouco você se beneficiar em cima do teu irmão, através da desgraça do teu irmão, digamos assim, você vai ser lembrado pelo Espírito Santo e vai dizer, não, isso não é correto, isso não alegra o Senhor, e se não alegra o Senhor, não alegra a mim. Então é essa a importância de nós meditarmos na lei do Senhor, para que a lei do Senhor venha estar constante e fresca a nossa memória, a nossa mente, para que nós venhamos seguir as suas ordenanças. E aí, quando nós agimos
da maneira que o salmista, do versículo 2, está nos instruindo, ele já fala o resultado que nós teremos. Exatamente. Quando nós agimos meditando na lei do Senhor, tendo prazer na lei do Senhor, o salmista já dá o resultado que nós vamos viver. O que ele diz? No versículo 3, no verso 3 ele fala que nós vamos ser como uma árvore plantada à margem de um rio ou de um ribeiro. Ele está se referindo ao quê? À provisão de Deus para aquela árvore. A árvore aqui é representada, está representando a nós, para aqueles que guardam a lei do Senhor. Então nós vamos ser como árvore plantada à beira de um rio, à beira do ribeiro. Nós vamos estar sendo o que a árvore necessita para viver? Água. Ela necessita estar bem irrigada. Então, plantada à beira do ribeiro, ela vai ter ali a bacia de água, vai estar alimentando ela diariamente. Ao contrário, querido, de uma árvore plantada em uma cidade. Por quê? Porque a árvore plantada em uma cidade vai depender de quê? Vai depender do clima, vai depender da chuva, vai depender de alguém ir lá quando não está chovendo, de alguém ir lá e irrigar aquela árvore, molhar aquela planta. Independente qual tipo de planta seja, mas vai necessitar de água, porque sem água provavelmente ela vai morrer. Só que nós só fazemos isso, as pessoas só irrigam outras pessoas por interesse. Essa é a questão. Por quê? Porque se você tem uma planta em casa, você vai trazer a sua memória. Você molha a árvore na sua casa por quê? Para trazer sombra. Você molha uma árvore frutífera para quê? Para ela gerar frutos. Você molha uma flor ou uma planta nesse sentido para quê? Para admirar a beleza dela. Então, todas as vezes que nós molhamos uma árvore, que alguém vai molhar o irmão, vai semear na vida do irmão, a maioria das vezes as pessoas vão querer algo em troca, porque é do ser humano esse interesse. Por isso que quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, mais nós vamos matar essa natureza pecaminosa e vamos viver em Cristo Jesus. Deus está dizendo que aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita dela de dia e de noite, ele vai prover nas nossas vidas diferente daquela árvore que é plantada em uma cidade ou em algum lugar longe dos mananciais de água. Por quê? Porque nós tivemos uma experiência agora. O ano passado deu poucas chuvas e quando veio a chuva atingiu muito forte plantações. Então eu vou citar aqui só uma, são as uvas. As uvas esse ano não saíram de acordo. Você pode falar com qualquer agricultor aí, todo mundo vai falar a mesma coisa. Não, esse ano foi horrível para a plantação de uva, não deu certo. Por quê? Por causa da chuva. Mas aquele que é plantado à beira do ribeiro não vai depender da chuva, não vai depender de alguém irrigar, porque ele vai estar no Senhor. E quando nós meditamos na palavra do Senhor e temos prazer nela, ele está falando que vai prover aquilo que nós necessitamos ao longo do nosso dia, que ele vai prover tudo que nós precisamos na nossa vida. Por isso, desperte dentro de ti o prazer pela lei do Senhor. Medite nela de dia e de noite, que o Senhor proverá na sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? E o salmista continua no versículo 3, falando que daremos fruto no tempo certo, porque a árvore plantada na cidade, qualquer ocasião no tempo ou falta de irrigação das pessoas, vai alterar a colheita desse fruto. Não vai dar o fruto no tempo determinado. Não vai dar o fruto no tempo certo, como eu já citei anteriormente com a questão das uvas que aconteceram, elas atrasaram, não deram fruto no tempo certo, mas aquele que medita na palavra do Senhor, na lei do Senhor, dará o fruto no tempo certo. Então não te preocupa se você não está gerando fruto ainda. O Senhor fará você gerar os frutos no tempo certo, então permaneça na lei do Senhor. Permaneça nele, não turbe o teu coração, porque você não está gerando fruto e o teu irmão do lado está gerando fruto. Entenda que tem frutos que dão uma vez por ano, tem frutos que dão uma vez cada 2 anos, tem frutos que demoram 100 anos para gerar um fruto.
Então não turbe o teu coração, permaneça no Senhor. Não te preocupa com a geração do fruto, te preocupa em permanecer à beira do rio, porque é lá que o Senhor vai prover, é lá que o Senhor vai irrigar a tua vida, no nome de Jesus. Aí nesse mesmo versículo, na parte B, ele continua dizendo que nossas folhas nunca murcharão. A palavra murcharão no hebraico é nabal, o que significa ser insensato, ser tolo e acabar esmurecendo, murchando por causa das nossas tolices. Então nós não devemos ficar longe da palavra do Senhor, porque nós vamos acabar murchando. Nós vamos acabar nos decepcionando e vamos acabar nos tornando tolos. E aí, quais as atitudes do tolo? Provérbios, capítulo 12, versículo 15 e 16, vai dizer assim, ó, o caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é logo conhecida, mas o homem prudente encobre a vergonha. Ou seja, o tolo pensa que é dono da verdade. E quando alguém o confronta, ele se sente ofendido ou prejudicado. Ele sai logo contando para todo mundo, logicamente, do seu lado da história, do seu ponto de vista, e não a verdade. Mas ele já sai logo contando, o fulano me fez isso, fulano fez aquilo para mim, fulano falou aquele outro. Querido, essas são atitudes de tolo. Essas atitudes de nós pensarmos que somos o dono da verdade, que sabemos de tudo e não precisamos de ninguém, está manifestando o quão tolo nós nos tornamos, o quão murchas estão as nossas folhas. Já o sábio é o oposto disso. O sábio, ele segue o conselho do Senhor e não sai espalhando o que as pessoas falaram ou fizeram para ele, não. Contra a sua vida, o que as pessoas fizeram contra a sua vida. Ele suporta calado, porque sabe que a resposta certa vem do Senhor. O sábio não fica se preocupando com o que estão falando ou fazendo sobre a vida dele. Ele continua no Senhor, sabendo que o Senhor é o seu advogado, sabendo que o Senhor vai justificá-lo, sabendo que aquilo que estão fazendo contra ele, não é contra ele, mas contra o Senhor. Então descansa o teu coração. Se tu tem se angustiado, se tu tem permitido que as suas folhas, que você esteja murchando por causa do que as pessoas estão fazendo contra a sua vida, pare com isso, querido. Pare com isso. Descansa no Senhor, medite na lei do Senhor e espere nele. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem a resposta certa, no tempo certo e no momento certo você vai discernir o que Deus quer para a tua vida. E já encaminhando para o final, e a promessa que Deus faz através do salmista no versículo 3, lá no finalzinho do versículo 3, é que em tudo que aquele que guarda a lei do Senhor e medita nela fizer, vai prosperar. Em tudo que aquele que guarda a lei do Senhor fizer, vai prosperar, meu amado. É isso que o Senhor está liberando para as nossas vidas nesse momento, nesse dia. Tudo que você fizer, se você estiver debaixo da palavra dele, você vai prosperar, você vai ser abençoado por Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós não precisamos fazer uma campanha de 7 dias para receber uma bênção, para receber uma vitória. Isso está tudo acessível em Cristo Jesus, porque ele é a maior bênção que nós podemos ter. Ele é a prosperidade, ele é o rio de águas vivas que fluem de dentro de nós. Então nós não precisamos buscar coisas exteriores para ser prósperos. Nós precisamos buscar o Criador que habita dentro de nós e ele nos prosperará no nome de Jesus. No nome de Jesus. Só que essa prosperidade que o salmista está falando não é do padrão de homens. Não é resultados nem expectativas geradas no coração do homem. Porque o coração do homem é egoísta. Então essa prosperidade, essa teologia da prosperidade, essa coisa que, eu vou fazer tanto para receber tanto, não cai nessa, querido. Não cai nessa. A prosperidade que o salmista está falando não é a prosperidade de homens, mas é a prosperidade do Senhor, é a prosperidade que vem da vontade de Deus. Então esteja pronto para viver a prosperidade, os resultados que Deus quer que você viva no padrão dele e não de homens.
Ser próspero não é ter tudo, ser próspero é não sentir falta de nada, porque o teu Deus é suficiente para prover a vontade dele na tua vida, no nome de Jesus. É sobre isso, meu amado. Prosperidade é sobre isso. Prosperidade é entender que mesmo nos momentos difíceis que você está passando, se é a vontade de Deus que tu passe isso, é prosperidade de Deus para a tua vida. Você vai sair dessa situação se você permanecer em Cristo. Permaneça nele, você vai sair da situação que você está vivendo. Permaneça nele, você vai sair da dificuldade que você está vivendo. Mas faz muitos anos, irmão, que eu estou passando por essa dificuldade. Faz muito tempo que eu estou passando por essa dificuldade. Descansa no Senhor, porque Ele confia em você. Ele sabe que você não vai negar a palavra dele. Ele sabe que você não vai o abandonar. Você vai perseverar, porque os teus olhos não estão nas prosperidades terrenas, estão na prosperidade eterna. Os teus olhos não estão olhando para essa terra, para as coisas dessa terra. Os teus olhos estão olhando para a eternidade. E o nosso papel nesse tempo, hoje, é atrairmos a eternidade para as nossas vidas e manifestar essa eternidade, esse reino, através da nossa vida, meditando na palavra dele de dia e de noite, até que o Senhor venha. Amém, meus queridos? Espero e tenho certeza que essa palavra edificou a tua vida, edificou o teu coração. Que você venha compartilhar, enviar, falar dessa mensagem para quem você conhece, e tenho certeza que será um tempo de transformação, um tempo de crescimento para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, e até que o Senhor venha, nós estaremos prontos e esperando, meditando na lei do Senhor. Que o Eterno te guie, te guarde, te abençoe, e a luz dele resplandeça sobre a tua face. Até o próximo programa. Shalom a todos.